Boa noite, irmãos. Que bênção estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Deixe-me só colocar para os irmãos um pedido de agradecimento. O pastor Jaime, pai do pastor Jaime, quem não sabe, pastor Jaime, pastor aqui da nossa igreja, ele tem um pai chamado pastor Jaime, que o nome dele não é pastor, mas ele é pastor. Então, o pai do pastor Jaime sofreu um acidente hoje, 7 horas da manhã, de carro, indo para a congregação, mas graças a Deus não sofreu nada, né? Saiu ileso, e a gente traz aqui agradecendo, né, para os irmãos agradecerem a Deus, porque tudo ocorreu bem. Óbvio, foi no hospital, mas não tinha nem arranhão, né? Que bênção, Deus preservou ali, né? Uma chuva muito grande, indo lá para a congregação em Itacoatiara, e aí o carro capotou, né? Mas dos 5, todos saíram ilesos, um com arranhão, o outro, mas o pastor Jaime, pai, graças a Deus, bem. Então, motivo da gente louvar a Deus, agradecer ao Senhor, porque Deus, né, protegeu, né, e isso é uma bênção. Mas, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre um texto da Escritura que foi muito mal interpretado ao longo de séculos, né, de anos de história, talvez séculos, e esse texto vai nos desafiar na mensagem central dele, está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 em diante. Você pode abrir sua Bíblia lá, e a mensagem central desse texto, que eu quero que você guarde na sua mente, é que nós temos que glorificar a Deus com os nossos costumes. Então, toda cultura possui costumes, né? O costume já está inerente a uma cultura, né? Então, todo povo possui costumes, e esses costumes formam a cultura de um povo, certo? E esse texto que nós vamos estudar trata exatamente sobre costumes, um costume específico, e a ideia principal é que você pense como na minha vida eu glorifico a Deus com os costumes, né, em que eu estou envolvido na minha sociedade. Os tempos mudaram, então haviam costumes bem mais sólidos nas sociedades antigas. Num pluralismo que nós vivemos, numa cultura moderna ou pós-moderna, os bairros de Fortaleza possuem costumes diferentes. Certo? Você mora num bairro e tem um costume. No outro bairro é outro costume. Para você ver como as coisas ficaram, né, pulverizadas. Então é muito complicado, né, viver costumes, práticas para a glória de Deus na sociedade plural em que nós vivemos. Isso é um motivo de divisão das igrejas. Isso é um motivo porque as igrejas são, uso essa expressão, igrejas de nicho, igrejas nichadas, né? Eu gosto de uma igreja que tem um estilo X, eu vou para aquela igreja. A gente falou isso no início dos estudos de 1 Coríntios, né? Eu quero ir para a igreja dos roqueiros, tem igreja só de roqueiro. Eu quero ir para a igreja dos surfistas, tem igreja só de surfista. Eu quero ir para a igreja dos skatistas, tem igreja só de skatista. É assim. Hoje em dia, você encontra igreja para o nicho que você quer encontrar. Mas não foi isso que Jesus ensinou, certo? A igreja, como falamos de manhã, ela é multi, né? Ela tem que ter pessoas de todas as idades, de todas as raças, né? De todas as culturas, convivendo ali para a glória de Deus. Então, a igreja ela foi fundada para ser multicultural. Então, isso é muito importante. Tem culturas etárias. Você tem 60, 80 anos de idade, você tem uma cultura diferente de quem tem 15 a 20 anos de idade. Óbvio, existe isso. E na igreja, são os desafios que nós enfrentamos, a nossa igreja local aqui. É um dos exemplos, né? Mas, hoje vamos dar um pouco sobre isso. Mas o assunto principal sobre cultura aqui, glorificando a Deus com os nossos costumes, é a questão do véu. Existe uma igreja que não é uma igreja, certo? A gente chama de seita. Por que é uma seita? Porque rompeu com as doutrinas fundamentais da fé cristã. É a chamada Igreja do Véu, ou Congregação Cristã do Brasil, que é enorme, né, como uma sociedade religiosa na nossa nação. E lá é chamada Igreja do Véu porque as mulheres, né, elas têm que usar, né, o véu, e também tem que deixar o cabelo crescer enormemente. Então, quanto maior o cabelo, mais santa é aquela mulher. É uma doutrina da igreja, certo? É mais santa. Algumas estão
em pecado aqui, porque cortaram o cabelo. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Mas a ideia é que nessa igreja é assim, entende? E até recentemente soube de uma amiga que creu no Senhor Jesus Cristo e saiu, né, da congregação cristã do Brasil. E a primeira coisa que ela faz é o quê? Cortar o cabelo. Exatamente para mostrar que ela se libertou da escravidão, daquele legalismo. E tem uma série de ensinos errados, e obviamente essa seita, a tradição é que a salvação é por obras. A salvação é pelo batismo, batizou, foi salvo, né? E basicamente alguns dos princípios. Quem também saiu desta seita foi, meus irmãos muitos conhecem, pastor Marcos Perim. Ele foi criado por uma família tradicional da Congregação Cristã do Brasil. Quando ele creu em Jesus, ele foi expulso da sua casa, né, e foi parar exatamente na Igreja Batista Canaã, onde eu fui pastor, né, lá em Juazeiro do Norte. Então, ele foi expulso porque ele rompeu com aquela tradição da Congregação Cristã do Brasil. Tanto esta seita, como outras seitas, tipo Adventismo do Sétimo Dia, Igreja dos Mormons e várias outras, que são vistas às vezes como igrejas cristãs, não são, porque romperam com as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, embora usem a Bíblia, certo? Embora usem a Bíblia, estas igrejas, elas têm interpretações erradas da Escritura. Então é muito perigoso você interpretar a Bíblia de modo errado. Aí você pensa, não, pastor, então eu vou deixar de ler a Bíblia. Não, o contrário. Você vai ler a Bíblia e procurar interpretar da maneira correta. E não é difícil. Não é difícil. Você faz uma leitura normal e natural, surgirão dúvidas e você vai tirando essas dúvidas. Às vezes uma pequena pesquisa ajuda. Hoje, com a internet, com os livros, né, você consegue perceber muita coisa que em décadas passadas era mais difícil. Mas hoje está muito mais fácil o estudo da Bíblia. E a gente vai perceber que esse texto que nós vamos ler e estudar hoje, ele nos traz uma verdade maravilhosa sobre como glorificar a Deus com os nossos costumes. Costumes mesmo, de prática. E a questão desse texto é o uso do véu. O véu aqui é como se fosse uma toga que usava para cobrir a cabeça, certo? Não é um véu que fica ninja, cobre tudo, não. É um véu que cobria a cabeça. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo que lhe foi dado pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos glorificar a Deus com os nossos costumes.
Óbvio que esse texto, o final dessa meditação, a gente não vai chegar na conclusão que as mulheres devem usar o véu, não é isso, certo? Nem que tenha um padrão de cabelo grande, curto, não é isso também. Mas que nós temos que entender esse texto e aplicar esse princípio para a nossa sociedade moderna, o que é muito difícil, como foi difícil para aquela igreja naquela época, certo? Lembre-se que pouco tempo antes, no capítulo 10, nós lemos aí no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A gente estudou que esse contexto aqui, eu fazer tudo para a glória de Deus, seria eu me abster de comer aquela comida sacrificada aos ídolos, significava eu deixar de ir naqueles banquetes em adoração aos ídolos, e esse versículo ele se estende, não só a esse assunto, como ao próximo, que vai ser a ceia do Senhor, né, na outra parte do capítulo 11 de 1 Coríntios, mas aqui é a mesma ideia, glorifique a Deus com o uso do véu, ou com o não uso do véu. Você deve ter notado aqui que o homem não pode usar o véu, mas a mulher pode usar o véu. E a gente está entendendo dentro da cultura daquela época, não é na cultura de hoje. Hoje o véu não tem sentido para nós, mas naquela época haviam aspectos culturais relevantes que levariam um homem a não usar o véu e uma mulher a usar o véu dentro da cidade de Corinto. Lembra que Corinto, mesmo sendo uma cidade grega, ela foi, digamos, repovoada e recolocada como uma cidade romana. A cultura de Corinto tinha, obviamente, muitos elementos gregos, mas ela era uma cidade praticamente romana. E os costumes aqui são costumes de Roma, da civilização romana. Isso não era só em Corinto, certo? A gente entende que naquela época o Império Romano, né, os romanos dominavam o mundo civilizado da época, então a cultura romana estava espalhada por todo o mundo civilizado daquele período. Então, essa cultura aqui também se estabelecia em outras cidades, e isso aqui foi relevante para outras igrejas também, que leram essa carta pouco tempo depois. Então, nós queremos aprender a glorificar a Deus com os nossos costumes. Aí a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem que ser um crente ativo. Você está sentado, quietinho, mas você tem que ser ativo na sua mente. Quando alguém diz, glorificamos a Deus com os nossos costumes, qual a primeira pergunta que deve vir na sua mente? Como eu glorifico a Deus com os meus costumes? É isso que você tem que pensar. Você não vai pensar para o irmão que está do seu lado, se ele glorifica a Deus ou não, com os costumes dele ou dela. Não, você vai olhar para você. Eu glorifico a Deus com os costumes da minha vida, costumes aqui, minha alimentação, meu jeito de vestir, né? Meu penteado, graças a Deus todo mundo penteado bonito aqui, mas sei lá, você decide fazer um moicano, sabe o penteado moicano? Aquele que raspa aqui do lado e deixa assim, né? Uma crina, aí você vem para a igreja, aí os irmãos começam a mangar de você, aí você acha ruim. Não acha ruim, porque se você escolher um cabelo esquisito, né? E você vai para um ambiente social que ninguém usa esse tipo de cabelo, não ache ruim que as pessoas, né, pensem estranho de você. Às vezes as pessoas são assim. Todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não necessariamente. Por quê? Se você escolheu um estilo de ser esquisito, a grande maioria do grupo social, você quer que ninguém note? Isso é irreal. Isso não existe, não é verdade? Isso não existe. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é o caso aqui, não é o nosso problema, graças a Deus, né? Talvez em outros contextos, em outras igrejas, em outras culturas, mas pode ser que haja algum costume na minha vida que eu não esteja usando para a glória de Deus. E aí eu tenho que deixar de praticar para a glória do Senhor. Nós queremos observar, dentro do texto que nós lemos aqui, 3 formas em que glorificamos a Deus com os nossos costumes. A primeira forma é que nós glorificamos a Deus quando nossos costumes de vida, eles devem ser adequados ao culto a Deus. Nossos costumes de vida devem ser adequados ao culto a Deus. Por exemplo, você veio prestar um culto ao Senhor, então você tem que vir adequado a isso, certo? Por quê? Porque o texto que nós estamos lendo trata do culto.
O problema desse texto aqui na igreja de Corinto era no culto, não o culto como nós fazemos aqui, mas o culto na casa dos irmãos. Naquela época não havia prédios assim para as igrejas. Haviam irmãos que tinham mais poder aquisitivo e que tinham grandes casas. As casas romanas, você faz uma pesquisa depois na internet, como era uma casa romana antigamente, ela era muito semelhante à planta da reitoria da Universidade Federal do Ceará ou de outras universidades. Era casas onde no meio da casa tinha um jardim assim aberto e tinha um pátiozinho no meio da casa e tinham salas enormes na casa, aí passava um pouquinho, outro pátiozinho dentro da casa, né? Então, era mais ou menos assim, as casas antigas lá em Roma, e nessas casas grandes, eles reuniam a igreja, e então, tinham pessoas de vários tipos ali na igreja, convertidas ao Senhor Jesus Cristo, tinham romanos, tinham gregos, tinham asiáticos, tinham judeus, e estavam ali adorando e louvando a Deus. Então, os costumes iam, muitas vezes, entrando em conflito. Por isso, escrever esta norma aqui. Então, é uma questão do culto. Os costumes, eles têm que ser adequados ao culto a Deus. E aqui nós queremos reler o verso 2. De fato, 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vulo entreguei. Então, são crentes que lembram do apóstolo Paulo, são crentes que lembram do ensino do apóstolo Paulo, são crentes que lembram da tradição, e tradição aqui, entenda, é o que Paulo ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre os evangelhos. Certo? Tradição aqui são os ensinos sobre o Evangelho e sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso que Paulo entregou a eles, eles lembram. Então, são crentes. Pronto, são crentes. É importante, são crentes e crentes que conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, e Paulo os louva por conta disso. Só que adiantando aqui, a questão desse texto, como eu já falei, é o uso do véu. O uso do véu no culto. Em que sentido? O imperador romano, muito conhecido, César Augusto, para ele promover o culto ao imperador e para ele popularizar a si mesmo como o pontífice, ou seja, o sacerdote da religião romana naquela época, foi o que ele fez. Ele mandou erigir várias estátuas dele em várias províncias romanas, onde ele estava com um véu. Certo? Esse véu, ou toga, também colocado na época o nome de toga, era um símbolo do sacerdote dos cultos pagãos romanos. Certo? E daí vem a tradição, aí aqui é um pouco mais especulativo, mas existe uma história sobre isso, a tradição de sacerdotes druidas que descendem desses sacerdotes pagãos romanos que usavam aqueles capuz que você vê nos filmes medievais, não tem? Anda com capuz assim, tudo. Pois é, vem desse costume da época de César Augusto, passando séculos depois, certo? O fato é que quem olhava um homem de véu no Império Romano, nesse período, remontava a um sacerdote pagão. Entende? Um homem de véu, num culto, é um culto pagão. Não é um culto cristão. Pronto. Então, já de cara, deixa muito clara essa diferença aqui. É um aspecto cultural importantíssimo, porque o homem não deve cobrir a cabeça. Hoje não é assim. Se você olhar as fotos aqui da cidade de Fortaleza, no início do século XX, na Praça do Ferreira, como é que as pessoas estão vestidas? Parece até frio, né? Mas ali era muito quente. Estão de terno e de chapéu. Né? Era a roupa da época. Todo mundo vestindo um tipo de terno e chapéu. Tá? Foto preto e branco e tal. Então era assim. Hoje, ninguém praticamente se veste assim, a não ser quem realmente precisa usar um terno para trabalhar na nossa cidade, né? No local mais frio, até que vai usar terno, e chapéu praticamente foi abolido, né? Quem usa chapéu, a não ser por um calor, né? Alguma coisa nesse sentido, na cabeça, você bota o chapéu, mas não é comum, não é mais sinônimo de elegância, como foi na moda décadas atrás. Ou seja, a questão aqui é de costume. O imperador usava algo e que aquilo simbolizava um sacerdote pagão romano.
E se algum homem usasse esse véu na cabeça, estaria se identificando. Ah, pastor, mas não é o desejo do meu coração está puro, limpo diante de Deus, mas eu gosto do véu. Paulo não quer saber disso aqui. Identifica de modo errado. É isso que nós temos que entender. Deus olha o coração, não olha o exterior. Não, Deus olha tudo. Deus olha dentro e olha fora, certo? Então, se você usa algum costume, alguma coisa, algum adereço, alguma cor, qualquer coisa da estética que se assemelha a algo anti-evangelho, contra Jesus Cristo, o que quer que seja. Pode ser um bottom, pode ser uma cor, não interessa. Você tem que deixar de usar. Porque senão você vai ser identificado como alguém que não é discípulo de Jesus Cristo. Você quer ser identificado como alguém que não é discípulo de Jesus? Não, pastor, eu quero ser identificado como discípulo de Jesus. Então deixe de usar isso. Não, mas eu gosto. Bem, aí é complexo, né? Então, esse é o problema hoje na modernidade, que é o mesmo problema que existia naquela época. Alguns homens chegavam lá no culto, na casa daquele homem que abria suas portas para o culto da igreja e iam de véu. Por maldade ou não sendo por maldade, Paulo não questiona nem coloca isso aqui, o fato é que eles não deviam usar esse tipo de adereço. Aí vem o verso 3, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Antes de falar do problema do véu, que eu já adiantei, Paulo coloca o princípio teológico. Tudo na nossa vida tem que ser resolvido por um princípio teológico. Teológico por quê? Porque a teologia se refere à verdade de Deus que vem através da Bíblia Sagrada. Tudo você tem que encontrar um texto bíblico, um princípio bíblico que fundamente, que embase, que justifique, que apoie. O crente, ele não pode tomar as decisões à revelia, de qualquer jeito, porque eu gosto, porque eu acho, porque é interessante. Talvez algumas coisas na vida sejam assim, mas a maioria das coisas da nossa vida, elas têm de ser decididas de modo pensado, de modo bíblico. Por que que eu vou fazer o Enem para, sistema de informação? Porque dá muito dinheiro. Errado. Reprovou lá no Enem de Deus. Então, por que que eu vou fazer sistema de formação, pastor? Um exemplo, né, de um jovem que vai fazer isso aí. Porque, do capítulo 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Um não é melhor do que o outro. Né? O homem é o cabeça sobre a mulher, mas não quer dizer que ele é melhor, não quer dizer que ele tem regalias, não quer dizer que ele ordena, manda, subjuga, oprime, não quer dizer que tudo é para o homem, o líder do lar, de forma nenhuma. Então a gente muitas vezes está entendendo errado essa lógica do homem ser o cabeça. Pelo contrário, ser o cabeça significa você liderar e orientar, certo? A sua esposa, seus filhos, a sua família, com um amor semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, certo? Quando o pecado era envolvido, Jesus era firme contra o pecado que estava ali rodeando o Senhor Jesus e o núcleo dos apóstolos. E você sabe que Jesus teve discursos duros. Mas, quando foi para Jesus se defender, o Senhor Jesus não se defendeu. Certo? Ou seja, todos os seus discípulos fugiram. Entende? O abandonaram. E ele simplesmente aceitou. Não falou nada. Obviamente, posteriormente, ele ensinou. Mas percebe como Jesus foi amoroso até nesse momento. Jesus profetizou isso, João 17, todos vão me abandonar. Contudo, não estou só. 16, João 16. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Entende? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele era firme contra o pecado. Homens casados, líderes dos seus lares, têm que ser firmes contra o pecado que entra na sua casa. Você tem que saber se sua esposa está fazendo seu devocional. Você tem que perguntar.
amorosamente. Meu amor, você está fazendo separado e junto ao mesmo tempo? Então, vai fazendo o devocional em família, certo? E outras coisas mais, né? Ir para a igreja, o marido tem que trazer a esposa para a igreja, não vai poder obrigar, claro, mas fazer de tudo para que isso aconteça, está promovendo a alegria e felicidade dela e uma série de outras coisas. Então, o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Um depende do outro, porque não tem um mais importante do que o outro. Mas dentro da estrutura do casamento, tem um líder e tem uma auxiliadora. Isso não quer dizer que o homem não possa auxiliar a mulher, não é isso, mas tem que ter um líder, tem que ter um cabeça, tem que quem dá o norte, tem que ter. Deus quis que fosse o homem. Isso não o coloca nessa posição de opressor. Isso a gente tem que ter muito na cabeça. Se você é líder no seu lar, está oprimindo a sua esposa, você está pecando. Você tem que ser um líder como Jesus Cristo foi líder, que se sacrificou. O líder, ele se doa, ele se sacrifica, ele sempre ama, sempre ajuda, sempre cuida. Ele erra muito também, mas ele procura acertar, certo? Então, no verso 3, o princípio é: Cristo é a cabeça do homem. O homem tem que obedecer a Jesus. O homem é a cabeça da mulher. A mulher tem que seguir a liderança do seu marido. E Deus é o cabeça de Cristo. Lembra? Aí aqui sim, João 17... o Senhor Jesus na oração, ele vai dizer que veio fazer a vontade do Pai, sacrificando-se na cruz, foi glorificar a Deus com o seu sacrifício. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, sem distinção assim no ser, mas com distinção na sua função. Cada um teve uma função diferente. Mas Hebreus diz que quando Deus estava criando todas as coisas, Jesus estava lá criando todas as coisas. Hebreus, lá, capítulo 1, diz: Deus sustenta todas as coisas, Jesus também sustenta todas as coisas, porque Jesus é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Só que o Pai não veio se encarnar, Cristo veio, fez-se carne e morreu na cruz. Funções distintas, certo? Mas Jesus é submisso ao Pai, assim como a esposa é submissa ao seu marido, certo? Então, esse é o princípio teológico aqui. Por que esse princípio é importante? Porque ele vai ajudar a resolver essa questão do uso ou não uso do véu na hora do culto. Olha então o verso 4, 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? Porque se você cobre a cabeça com o véu, você está dando a impressão, o testemunho, de que você é como um sacerdote pagão. Você está desonrando Jesus Cristo, né? A sua cabeça. Você está desonrando o Senhor Jesus Cristo no culto. Percebe? É isso que Paulo está querendo dizer, por conta do contexto, do uso do véu ou toga pelo imperador romano. Verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. A mulher é o contrário. Ela tem que estar no culto cristão de véu. Por quê? Outro aspecto da cultura romana daquela época. Era comum nas famílias romanas antigas, nesse período aqui, não falando de famílias cristãs, certo? Famílias romanas que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Era comum um homem romano, ele ter uma esposa, certo? E essa mulher, ela deveria usar véu. Por quê? Porque era o símbolo de que ela era uma mulher casada. O véu era o símbolo de que ela era uma mulher casada. Mas também estava na cultura romana de que este homem, ele teria outras mulheres. Algumas mulheres estrangeiras, porque o Império Romano estava sempre em movimento, vindo escravos de todo lado e tudo, mulheres estrangeiras e algumas escravas que se tornavam libertas, elas perceberam um nicho de negócio. Vamos ser as mulheres daqueles homens romanos, porque eles fazem suas festas e banquetes, e eles contratam estas mulheres. Surgiu no Império Romano esta categoria de profissional, digamos assim,
que ganhava dinheiro com prostituição. As prostitutas romanas, elas eram vistas sem véu. Se você visse um romano na rua com uma mulher sem véu, ela era uma das prostitutas dele. Se você visse um homem na rua com uma mulher com véu, ela era a esposa dele. E todo mundo via isso. Isso era socialmente aceito. Basicamente, a ideia era essa. Isso existia lá na igreja de Corinto também. Por isso que Paulo está dizendo aqui, é como se tivesse rapada a cabeça. Se você está sem usar o véu, é como se sua cabeça estivesse rapada. Por quê? Porque essa era a condenação ali naquela cultura, né, para as mulheres adúlteras. Era rapar a cabeça, para mostrar que ela cometeu aquele pecado terrível. Você vê uma série de inconsistências assim, mas era o costume daquele período. Então, a mulher não está com a cabeça rapada, mas está sem o véu, então ela não é uma mulher de prostituição, ela está indo para o culto, mas ela está testemunhando para a sociedade de Corinto que ela é uma dessas mulheres. Pior não, o que complicava mais, estamos indo todo mundo lá para a casa do benfeitor, que abriu sua casa grande para a igreja fazer o culto lá na casa de Corinto. A mulher desse benfeitor, ela estava de véu na rua, mas quando ela chegava em casa, o que é que ela fazia? Ela tirava o véu porque eu estou em casa. Entende? E as amigas dela acabavam fazendo o mesmo. Mas outras mulheres convertidas também ao Senhor Jesus Cristo não tiravam, porque não estavam em casa, né? Foram prestar o culto. Então ficava algumas mulheres no culto sem véu e outras mulheres com véu, e isso causava um dessabor, uma coisa chata, entende? Esse era o problema que estava acontecendo. E mais uma vez um tipo de divisão dentro da igreja de Corinto. Por isso que a mulher tinha que usar o véu cobrindo ali a sua própria cabeça. Então, perceba como era um negócio complexo. Não era uma coisa tão simples. O que é que era simples? Entender como eu glorifico a Deus com esse costume. Se eu sou um crente homem na cidade de Corinto, eu não vou usar o véu. Se eu sou uma mulher casada na cidade de Corinto, crente em Jesus, eu vou usar sempre o véu. Pronto, essa é a solução, simples. Por que eu vou fazer isso? Para não prejudicar o testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você acha que hoje as coisas mudaram? Não, é a mesma coisa. As mulheres de Deus devem ter um costume, os homens de Deus também devem ter um costume. E esse costume dentro da nossa sociedade tem que ser um costume que glorifica Deus e que não confunde a cabeça das pessoas. Será que o Valnei é crente? Será que ele não é crente? Se eu me colocar numa situação estranha, vão ter essa dúvida. Não é verdade? Está lá eu no bar, não sei das quantas, com um monte de gente tomando ali, eu não estou bebendo, mas ali a turma está, o que é que vão pensar? Aí eu vou dizer o quê? Não, estava evangelizando? Pode até ser, mas quem vai acreditar? Quem vai acreditar nessa história? Estão entendendo? Vão entender. O Valnei se perdeu, o pastor enlouqueceu, se perdeu, e acabou-se o mau testemunho e as coisas erradas. Ah, mas o problema é o pensamento do povo. Não. Veja que Paulo não entra nesse questionamento aqui. A questão é como o crente deve se comportar com a cultura onde ele reside. E ele deve usar os costumes adequados para a glória de Deus, certo? Nesse caso aqui, Paulo foi muito pontual. Homem não usa véu, mulher usa véu. Em alguns momentos, realmente, a igreja tem que ser muito pontual, né? Porque não pode ter um escândalo a partir da igreja com costumes, certo? Aqui falou de véu, a gente pode falar de adereços, de outras coisas mais, mas a gente não vai entrar no detalhe aqui, porque é um mundo de coisa, cada caso a gente trata individualmente, mas a lógica é eu usar minha vida, os costumes ao meu redor, para a glória do Senhor, de modo que edifica a igreja de Jesus e de modo que não confunda. Então tem um princípio por trás disso, Jesus Cristo é o cabeça. Eu tenho que obedecer o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 6, 1 Coríntios 11, 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se,
cumpre-lhe usar o véu. E Paulo está sendo irônico, porque rapar o cabelo para a mulher naquela época era um símbolo de quê? De que ela era uma mulher adúltera. Então, o que é que ele está querendo dizer? Óbvio que você não vai rapar o cabelo, porque você é uma mulher crente, você não faz isso, então use o véu. Então, na mente de Paulo, a esposa cristã que remove o véu em público, ela está dando uma impressão errada. Ela está se identificando com mulheres que vivem num determinado pecado. O homem cristão que usa o véu, ele está se identificando com o culto pagão, com homens que não creem no Senhor Jesus Cristo e com toda aquela cultura de paganismo, né, dos cultos romanos da época. Então serve para os dois, tanto para o homem como para a mulher. Só que, obviamente, o princípio não se refere só ao véu ou só a roupas, se refere a tudo que nós fazemos, se refere a tudo que nós usamos, se refere aos locais que nós andamos, entende? Nós temos que ter todo este cuidado. Isso não é coisa de uma igreja conservadora. Isso não é coisa de crentes radicais, como alguns dizem. Está na Bíblia. Está aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado e esse entendimento. Agora, cada um deve observar isso na sua vida e buscar se apresentar dentro da cultura de uma forma que lhe identifique. Sou crente no Senhor Jesus Cristo. Então, você chega no seu trabalho, as pessoas têm que entender, sou crente em Jesus. Não crente daqueles crentes marromenos, não. Crente mesmo. Crente que lê Bíblia, crente que ora, pecador, mas que busca crescer em Cristo. Eu sou desses crentes. Isso você tem que demonstrar. Às vezes não é nem com a voz, mas é com sua postura e sua prática no trabalho, na rua, na família, qualquer canto que você esteja indo. Os costumes devem ser adequados ao culto a Deus. Isso aqui era dentro do momento de culto, certo? Um segundo entendimento do nosso texto é que os costumes, eles devem ser para a glória de Deus. E aqui a gente vai ver o verso 7. Olha aí, 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, os costumes devem ser para a glória de Deus. E aqui, o fundamento bíblico, teológico, para eu não cobrir a cabeça. Por que eu não devo cobrir minha cabeça? Lá naquela época com o véu. Primeiro, porque eu vou me identificar com um sacerdote pagão, com o culto pagão, culto de moralidade, tantas coisas erradas. Mas, principalmente, porque eu tenho que refletir a glória de Deus. Eu, com aquele véu, homem, ninguém vai entender a glória de Deus na minha vida usando aquele véu. As pessoas vão entender uma coisa completamente errada. Entende? E aqui, Paulo ele está indo para Gênesis 1, 26 e 27. Ele está evocando um texto antes da lei de Moisés. Olha o que diz lá em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Paulo está pegando esse texto, certo? Esses dois versículos lá da criação, e ele está aplicando nesse problema. E ele mudou uma palavrinha aqui, por ser ele, imagem e glória de Deus. No texto original é imagem e semelhança, né? E aqui ele botou imagem e glória. Por quê? Porque ele quer enfatizar o fato de que você vai glorificar a Deus, né, sendo uma espécie de imitação de Deus. Imagem aqui quer dizer que você vai ser uma réplica de Deus. Como as pessoas vão ver Deus na sua vida? Essa é a ideia. Como as pessoas vão enxergar Jesus Cristo na sua vida? Olhando para a sua roupa. Porque você sabe, né, que o ser humano, ele faz aquela leitura, né, inicial. Ele olha para você, como ele vai ver Jesus, né? Então, se nós usamos certos símbolos, certas práticas, sei lá, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa roupa, ou nos locais que nós vamos, que não se identifica com Jesus, o Evangelho de Jesus,
Obviamente, nós não vamos glorificar a Deus. Ah, pastor, mas não era o que está no meu coração. Sim, não importa o que está no seu coração. Importa que você, como filho de Deus, sacerdote de Jesus, você vai testemunhar com a sua vida. Isso é o que importa. Você está glorificando a Deus? Às vezes seu coração, sua mente está em outro lugar e você está vivendo numa prática, num costume típico da modernidade, que aparentemente não tem problema nenhum, mas que não te identifica como um crente. Pelo contrário, te mistura no meio da sociedade com aquelas pessoas que não se parecem crentes. É simples. E isso é muito comum, irmãos, assim, entender essa questão dos costumes. Você sabe, né? Tem roupa para surfista, tem roupa para skatista, tem roupa para nerd, tem roupa para acadêmico. Todo mundo se veste de um jeito que está se identificando com alguma coisa. Isso é muito comum nos dias de hoje, certo? E a gente tem que ter o cuidado de se identificar com Jesus Cristo. Não estou querendo dizer que você tem que comprar uma camisa com o nome Jesus Cristo aqui. Não é isso. Que nem sei se vai lhe identificar bem com Jesus, usar uma camisa dessa. Mas o que eu quero lhe dizer é que você tem que ter uma postura que onde você está, as pessoas vão perceber. Esse aí é um crente e é daqueles crentes, né, que lê a Bíblia mesmo, que gosta de Jesus. Não é aqueles crentes assim que está na confusão, não. É aquele que tem interesse pelas coisas de Deus. Olha o verso 7, 1 Coríntios 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, se o homem deve obedecer a Deus e glorificar a Deus não cobrindo a cabeça, a mulher deve glorificar a Deus seguindo o conselho do seu marido, e o marido vai dizer: mulher, bota o véu. Por que ele vai dizer isso? Porque ele quer oprimir a sua esposa? Não, porque ele quer que ela dê um testemunho de uma mulher cristã. Então, se você, marido, vai orientar a sua esposa, tem que orientar nesse sentido. Eu quero que minha esposa, ela seja uma mulher cristã que glorifica a Deus. Então, eu tenho que ajudá-la nessa tarefa. Como ela vai me ajudar também a glorificar a Deus como pai, como líder, como crente no Senhor Jesus Cristo. E um fortalecendo o outro nessa missão. Verso 8, 1 Coríntios 11, 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Olha aí, princípio bíblico. Por que a mulher vai seguir a liderança? Porque Deus fez o homem, e quando ele diz que Deus fez a mulher do homem, obviamente remontando ao texto de Gênesis, da costela de Adão, quer dizer que a mulher foi criada como auxiliadora do homem. Não quer dizer que ela é inferior ao homem. Tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma leitura errada. A leitura correta é: a mulher é uma auxiliadora do homem. Verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O verso 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, né? Então, a mulher tem um motivo: auxiliar o homem. Como é que a esposa glorifica a Deus? Auxiliando seu marido. Como é que o homem glorifica a Deus? Sacrificando-se pela sua esposa. O princípio do casamento está aqui envolvido, né? E aqui o texto é Gênesis 2,18, que a gente não vai ler, depois você olha lá, é o que Paulo está mostrando. E o verso 10, 1 Coríntios 11, 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aí confunde tudo, né? O que é que os anjos têm a ver com isso? Aí alguns vão trazer outro ensino muito errado, né? Falando de sexo dos anjos, né? Lá de Gênesis 6, como se os anjos tivessem vindo e tido uma relação sexual com as mulheres, e aí surgiram os anaquins, os gigantes. Isso é mitologia, isso não é interpretação da Bíblia. Ah, mas o John MacArthur falou isso. Pois ele errou. Ele errou, certo? Então, alguns erram também. Isso é mitologia. Como é que você explica esse versículo aqui? Agora a mulher vai cobrir a cabeça para glorificar a Deus, por conta dessa questão, né, do véu, que indica que a mulher é uma esposa, no contexto romano, tudo certo. E o que é que os anjos têm a ver com isso? Se você observar bem, os anjos estão presentes no culto a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós esquecemos disso. Hoje, nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus, entoar cânticos ao Senhor, não foi? Você veio preparado para isso. Essa é a sua
missão hoje é render glórias a Deus em gratidão por tudo que Deus fez para você, por Jesus Cristo ter vindo morrer na cruz para lhe salvar da condenação do inferno e lhe dar uma vida maravilhosa e abençoada hoje. Você veio adorar a Deus hoje à noite. Você sabia que os anjos também estavam aqui adorando ao Senhor? Sim. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Isso é 1 Pedro 1,12. Terminando o versículo, coisas essas aqui é o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Os anjos ouviam a pregação do Evangelho, quando a igreja estava, nas suas viagens missionárias, os missionários Paulo e outros pregando o Evangelho. Os anjos queriam perceber e compreender o Evangelho. E eles não compreendem. Olha, os anjos devem ter tido dificuldade de entender esse negócio do Evangelho. Como Deus vai morrer por seres tão insignificantes? Ele não morreu por nós, o anjo pensando. Ele não morreu por nós, que somos seres mais elevados do que esses seres humanos. Percebe? Isso deve ter ficado difícil na cabeça dos anjos. Os anjos não são deuses assim, né? Deus, ele é infinito em conhecimento. Os anjos, não. Então, isso deve ter sido difícil. E eles queriam entender, perscrutar, a palavra que andam estudando esse Evangelho, para compreender a graça maravilhosa do Senhor. Percebe como os anjos estão no meio da evangelização, da pregação. Ainda lá em Lucas capítulo 15, verso 7, a gente lê assim: digo-vos, isso é Jesus, numa das parábolas, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe algum justo que não necessita de arrependimento? Claro que não, né? Jesus está sendo irônico aqui, né? E esse que se arrepende, no céu há alegria. Os anjos, eles participam das conversões. Participam em que sentido? Se alegrando, louvando a Deus, porque um pecador, ser humano miserável, se converte. Os anjos fazem uma festa na sua habitação celestial. Percebe como eles estão perto de nós? Mais perto do que a gente imagina. E no verso 10, Lucas 15, 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lá em Hebreus 1, 6 diz, e todos os anjos de Deus o adoram ali ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os anjos participam da nossa vida de adoração aqui na terra. Os anjos estão nos cultos em que a igreja está adorando ao Senhor aqui na terra. Estão... Dia 9, vamos lá falar do Evangelho para várias pessoas lá em Cascavel. Os anjos podem estar lá também, perscrutando, vendo, observando. E se alguém se converter ali, anjos vão louvar a Deus no céu, porque um se converteu. Então, eles estão olhando as nossas vidas, se alegrando, se entristecendo com o nosso testemunho. Então, a mulher cristã sabe que os anjos estão vendo. E você não vai glorificar a Deus diante dos anjos se você não se comporta da maneira adequada. Não é por questão do anjo ter uma relação sexual com a mulher. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o testemunho desta mulher e, obviamente, o testemunho do homem também. Se o homem é o cabeça da mulher e a mulher não glorifica o seu marido usando o véu, significa que o homem também acaba em descrédito, em vergonha, porque tem uma esposa que não se porta de maneira adequada no culto a Deus. Uma coisa leva a outra, não é verdade? Eu sou o líder da minha casa. Se ela não vai bem, Deus vai cobrar de quem? De mim. Quando Eva pecou, a personagem ali é Eva, em Gênesis capítulo 3. Adão meio que some de propósito, né? Mas quando Deus chama a responsabilidade, chama Adão. Então, essa é a ideia. A mulher, ela tem que usar o véu naquela cultura, dentro do culto ao Senhor, para demonstrar que é uma esposa, uma mulher casada, que teme a Deus e tem um marido.
Fazendo assim, os anjos vão se alegrar, louvar a Deus por aquela mulher. Essa é a lógica do versículo. E pelo homem, que obviamente tem guiado sua esposa e seus filhos, sua família, no caminho do Senhor. Certo? Esse é o princípio aqui. 1 Coríntios 11, verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, tá vendo? A mulher é inferior, porque ela foi criada por causa do homem. Mas o homem nasce através de uma mulher, que é sua mãe. Então, é um ciclo. Então, um depende do outro. Então, não tem um superior e um inferior. Paulo quer deixar isso muito claro aqui. Não tem alguém que é inferior a outro, mas existe um líder, que é o homem, e que deve levar o seu lar para a glória de Deus dentro do culto. E aqui, irmãos, nós aprendemos que nós devemos usar a teologia, a Bíblia, para resolver as questões práticas da vida. Nós temos que ter esse princípio. Vivo para a glória de Deus. Então, meus costumes glorificam a Deus? Minha roupa glorifica a Deus? Minha modéstia se glorifica, amém, graças a Deus por isso, vamos continuar nesse caminho. Se não glorifica, é o momento de eu refrear, dar um passo atrás e refletir o que é que eu vou deixar, tanto o marido como a esposa. Veja que isso é uma coisa de família, né? Marido e esposa devem pensar nisso, costumes devem ser para a glória de Deus. E por fim, o terceiro aspecto, e rápido, é que a igreja deve ter uma tradição que glorifica a Deus. Esse é um aspecto mais rápido. Toda igreja tem que ter uma tradição que glorifica a Deus. Paulo está falando isso para uma igreja. Olha o que é que ele vai dizer no verso 13. 1 Coríntios 11, 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ele dá um ensino, ele mostra a base bíblica lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2. E agora ele diz, julgai entre vós mesmos. E o argumento de Paulo aqui é o quê? Irmãos, use o bom senso. Use o bom senso. Julgar entre vós mesmos é isso. Use o bom senso, use a sabedoria. Está certo a mulher adorar a Deus, orar no culto, sem o véu? A resposta qual é? Não, está certo. Óbvio, isso aqui é naquela época, certo? Não vamos chegar domingo as mulheres tudo de véu aqui na igreja. Não é esse o objetivo. Da mesma forma hoje. Está certo, né? Uma mulher vir de modo indecente para adorar a Deus na igreja? Não está certo. Está certo um homem vir de modo indecente para adorar a Deus na igreja? Não está certo. E fora da igreja, obviamente, que também não está certo. Entende? Então, nós temos que ter este bom senso. Isso é uma questão de bom senso, de sabedoria. E Paulo coloca esse argumento. Outro argumento que Paulo coloca aqui, pensando, a igreja tem que tomar a decisão. Certo? Olha o verso 14, 1 Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Primeiro argumento, bom senso. Segundo argumento, é o da natureza. Naquela época não era da natureza o homem usar cabelo comprido. Óbvio que naquela época o cabelo dos homens era muito maior do que o nosso aqui, né? Era um cabelo maior, mas não era um cabelo grande, né? Que chegava na cintura, não era. Então ele está usando esse aspecto que naquela época também não era honroso ao homem usar um cabelo grande. É adequado o homem no culto cristão usar um cabelo grande? Não é. Eu não estou dizendo que esse versículo fundamenta o fato da nossa cultura de hoje nós não usarmos cabelo grande. Até porque a gente tem visto, né, no texto sagrado, número 6, o voto de Nazireu, que implicava deixar o cabelo crescer, e que era um voto de santidade. E que até em Atos dos Apóstolos, né, haviam crentes fazendo esse tipo de votos. Então, necessariamente, né, existe até esse entendimento. No entanto, em Corinto, uma cidade romana, também de cultura grega, usar esse cabelo grande para os crentes não era adequado. Então, não é da natureza. É por isso que ele fala isso no verso 14. E no verso 15, 1 Coríntios 11, 15. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, ou seja, o cabelo para a mulher, o cabelo grande, é uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, mais uma vez, para o homem, cabelo grande, sem sentido.
né? Não é da natureza do nosso costume, mas para a mulher é o costume daquele momento. E aqui é a cultura, o costume cristão, mulher usar cabelo grande, e por conta da sociedade romana, ela usar o véu para testemunhar aquela cidade, sou uma mulher casada, não sou daquele grupo de mulheres que está crescendo financeiramente com esse negócio chamado de prostituição. E por fim, isso aqui Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, igreja, nossa igreja, nós temos que ter costumes que glorificam a Deus. Então, siga o bom senso, veja o que é natural, o que está acontecendo, e observe o costume cristão das coisas. Verso 16, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Sempre tem, desde aquela época. Sempre tem, sempre teve, sempre tem, sempre vai ter aqueles dentro da igreja que são os contenciosos. Ah, pastor, eu discordo. Ah, pastor, não é assim. Ah, pastor, eu sou livre para fazer o que eu quero. Ah, pastor, importa a minha liberdade. Ah, eu quero ser feliz. Mas naquela igreja não proíbe, não. Um monte de explicação. Olha, se alguém quer ser contencioso, nas igrejas de Deus, é assim que nós fazemos. O costume é seguir as coisas que glorificam ao Senhor. O que é que glorifica a Deus? Aquilo que nos identifica com Deus. Aquilo que não confunde. Aquilo que não confunde. Se eu for para o aspecto do que confunde, as pessoas não vão saber mais o que é o evangelho. Hoje está difícil ir para uma igreja. Você não sabe mais qual a igreja que adora Jesus de fato, qual a igreja que é marromeno, qual a igreja que é esquisita. Você não sabe. As coisas estão ficando cada vez mais confusas e difíceis, até para entender o genuíno evangelho. Nas igrejas de Deus, Paulo está dizendo, nós temos uma tradição bíblica, uma tradição que remonta à glória de Deus, e nós vamos seguir nesta tradição. O que Paulo está dizendo é, se você está sendo contencioso, você está errado. Naquela época não tinha outra igreja para isso, só tinha de Corinto, acaba tinha que mudar de cidade, se quisesse ir para outra igreja. Então, hoje é mais fácil, você vai para uma, vai para outra, né? Resolveu o seu problema, só que não, resolve não, né? Você bota para debaixo do tapete, mas o problema continua ali. Ou seja, no culto cristão, não se pode ignorar a forma e pensar só no conteúdo. Ah, eu vou só para me expressar a Deus, isso é o que importa. Não, a forma importa. A forma que você se expressa para Deus, certo? Isso importa. A forma que você vem para a igreja para adorar a Deus importa também. A forma que você anda em sociedade, vai para o seu trabalho, vai para um jogo de esporte, vai para qualquer coisa, isso importa, porque as pessoas vão olhar para você e vão fazer uma leitura. É crente? Não é crente? Né? Serve ao Senhor? Não glorifica a Deus ou não? Tudo isso importa. Então você não pense só, Deus está vendo só o meu coração. Não. Isso é coisa de crente que ainda está novinho na fé e tem que amadurecer para entender que as coisas são mais complexas e que nós somos filhos de Deus, sacerdotes do Senhor, representantes de Deus na terra, templo do Espírito Santo. Então, onde nós chegamos, a bênção de Deus chega naquele lugar. Sabia disso? Pois é. Crente em Jesus é assim. Onde você chega, a bênção de Deus chegou naquele lugar. Se você visita uma pessoa que está com a família arruinada, problema de alcoolismo, droga, infidelidade, tudo que não tem naquela, tudo que não presta está naquela família, e você foi fazer uma visita ali, lembre-se disso. Você está ali levando uma bênção para aquela família. Mas que bênção é essa? Olha, a presença de Deus chegou ali, porque você chegou ali, porque o Espírito Santo habita em você. E se você ora naquela casa, Deus pode ter misericórdia daquela família. A Bíblia nos ensina isso. Às vezes nós não entendemos o que nós somos. Pecadores, indignos, sim, mas resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos fez seus discípulos, para levar o Evangelho e a mensagem de Jesus aos perdidos. É nossa missão. E temos que entender isso. Então, lembre-se disso. Forma e essência estão ligados ao culto cristão e à nossa vida cristã em sociedade. O culto deve destacar a mensagem de unificação e autoesvaziamento por causa da cruz de Jesus. A igreja tem que estar unida
E o que é esse autoesvaziamento? É para não usar o véu? Eu não vou usar. É para minha esposa usar o véu? Ela vai usar. Unificação e autoesvaziamento. Não me importa o que eu tenho que deixar, eu vou deixar para que Jesus seja claramente glorificado na terra, através de mim e da minha família. Não importa o que eu tenho que deixar, eu vou deixar. Unificação, a igreja unida nesse propósito, autoesvaziamento. Eu vou deixar o que for necessário. Aqui o caso era o véu. O culto lá, o culto pagão era o contrário. Divisão, e a igreja de Corinto estava dividida, lembra do capítulo 1? Divisão e egoísmo, egocentrismo e soberba. Cada um fazia o que achava melhor. Por isso que a igreja estava dividida. Percebe? Então, irmãos, temos que meditar e refletir como nós estamos glorificando a Deus através dos nossos costumes. Às vezes não é só um costume, uma prática, é um negócio muito mais profundo. Trata de eu ser abnegado, trata de eu estar disposto a fazer tudo para a glória de Deus. Estou disposto, porque é isso que o Senhor requer de nós. Paulo falou aqui do véu. O homem não usa, a mulher usa para a glória do Senhor. O que você está disposto a deixar ou usar para a glória do Senhor? Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. E hoje, ó Deus, lemos na Tua palavra como Te glorificar de modo muito prático, com os nossos costumes, no meio da cultura em que nós vivemos, escolhendo aquilo que nos identifica como crentes em Jesus. Não falamos diretamente, mas até a nossa forma de falar, nossa linguagem, o jeito que nos apresentamos, demonstra que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, quebra os nossos corações, para que deixemos de olhar para o nosso próprio eu, egoísta, egocentrado, e comecemos, Senhor Deus, a olhar para Ti, viver para a glória do Teu nome, deixar o que for necessário de lado, para refletir a Tua imagem nesta terra, para que o Senhor seja devidamente apresentado, proclamado no meio desta sociedade perdida e corrompida. Somos pecadores, o Senhor sabe das nossas falhas, Senhor Deus, mas nos usa e nos fortalece para vivermos assim, glorificando o Teu nome através dos nossos costumes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana, tem um tempo de oração silencioso agora, que você pode mais uma vez falar com o Senhor, e não esqueça de ler sua Bíblia essa semana. Uma boa semana e até breve.